Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo. Amados, se você quiser me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias em 1 João capítulo 3 e no versículo 12 que diz: E não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más, mas as de seu irmão justas. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, para que nós possamos entender essa história de Caim e de Abel, a Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 1 em diante, a Bíblia fala que Adão, conhecendo Eva, a Bíblia fala que Eva engravidou. Ou seja, amado, a palavra conhecer é muito empregada na Bíblia para significar intimidade conjugal. Então, amados, a Bíblia fala que Adão conhecendo Eva, ou seja, Adão tendo relações com a sua mulher Eva, a Bíblia fala que Eva ela deu à luz a Caim. Então Eva ela disse que com o auxílio de Deus eu tive um filho homem. Amados, nós conseguimos observar que Eva, ao ter o seu filho, ela louvou a Deus de coração pela criança. Eva, ela procurava andar em retidão com Deus, agradecida pelo seu amor, perdão e socorro. Então, amados, Eva ela estava louvando a Deus de todo o coração, agradecida por aquela grande bênção, por aquela grande vitória. Então, o que eu quero passar para você que está ouvindo essa mensagem, que você também, meu amado, tem que louvar a Deus de todo o seu coração, agradecido, agradecida por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Glória a Deus, aleluias. E o que eu também consigo entender, meus amados, quando Eva deu à luz ao seu filho, ela disse que com o auxílio de Deus eu tive um filho homem. Aqui, amados, o que eu consigo entender também é que Eva está reconhecendo, glória a Deus, aleluias, que ela só teve aquela criança com a ajuda, com o auxílio do Senhor. E é verdade, amado, a gente só vai conseguir, glória a Deus, aleluias, tomar posse da bênção da vitória com a ajuda, com o auxílio do Senhor. A Bíblia fala lá em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus ele disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Glória a Deus, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podem fazer nada. É verdade, amados, sem o Senhor a gente não podemos fazer nada. A Bíblia fala lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 37, diz o seguinte: quem pode falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Então, amados, se você, meu amado, quer que os seus projetos, os seus planos deem certo, peça ajuda, peça o auxílio do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dando continuidade ao texto, então depois que Eva deu à luz a Caim, ela voltou a engravidar, voltou a dar à luz, só que desta vez Abel, irmão de Caim. Amados, quando Caim, glória a Deus, e Abel eles cresceram, a Bíblia fala que Abel ele tornou-se pastor de ovelhas. Glória a Deus, ou seja, Abel ele cuidava das ovelhas, cuidava do rebanho. E nós sabemos, amados, que quando uma pessoa é pastor de ovelhas, essa pessoa tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar do rebanho. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 23, diz o seguinte: esforce para saber bem como as suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção ao seu rebanho. Glória a Deus, aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amados, a Bíblia fala que Abel, ele tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Ou seja, Caim, ele mexia com a terra, mexia com plantação. E o que eu também consigo entender aqui, meus amados? A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 11,
diz o seguinte, que quem trabalha a sua terra terá alimento, glória a Deus, com fartura, mas quem corre atrás de fantasias, esse não tem juízo. Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, meu amado, não fica só sonhando, imaginando, não. Tome uma atitude. Glória a Deus, aleluias. Então, dando continuidade ao texto, a Bíblia fala que Abel ele tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. A Bíblia diz que passando algum tempo, a Bíblia fala que Caim ele trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E a Bíblia fala que Abel também, por sua vez, ele trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho como oferta ao Senhor. Ou seja, todos dois, glória a Deus, levaram uma oferta ao Senhor. E sabe o que eu entendo? É porque a Bíblia diz lá em Malaquias 3:10, tragam todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, amados, dando continuidade, a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele agradou de Abel e da sua oferta. Mas a Bíblia fala que o Senhor Deus, ele não agradou de Caim e nem da sua oferta. Ou seja, para que você que está me ouvindo entenda melhor. A oferta de Abel foi aceita por Deus porque Abel compareceu diante de Deus com fé genuína e com consagração. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, a Bíblia fala que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, o qual ele alcançou o testemunho de que ele era justo. Então, amado, Deus aceitou a oferta, o sacrifício de Abel, porque Abel ele era justo, dedicado e obediente a ele. Então, amados, o que eu consigo entender? A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 8, diz que o Senhor Deus, ele detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, o que eu quero passar para você que está ouvindo essa mensagem, glória a Deus, se você é justo, se você tem se dedicado, glória a Deus, à obra do Senhor, se você tem obedecido, glória a Deus, à palavra de Deus, quero te dizer que Deus, ele está agradando de você. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, o Senhor, ele rejeitou Caim e a sua oferta. Glória a Deus, aleluias, porque Caim estava destituído de fé sincera e porque as obras de Caim eram obras más. Quero dizer a você, meu amado, que se as suas obras também for má, Deus ele não vai aceitar o seu louvor. Glória a Deus, Deus ele não vai aceitar a sua oração e nem a sua oferta. E se você também, meu amado, está de mal com o seu irmão, a Bíblia diz o seguinte: deixe ali diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Sabe por quê, amado? Porque se você estiver, glória a Deus, brigado com o seu irmão, glória a Deus, as suas obras estão sendo má. Glória a Deus, e se você quer que Deus aceite as suas ofertas, as suas obras não pode ser má. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, Deus ele se agrada das nossas ofertas, das nossas ações de graça. Glória a Deus, tão somente quando nós nos esforçamos para ter uma vida reta, de conformidade com a sua vontade. Amados, quando o Senhor rejeitou Caim e a sua oferta, a Bíblia fala que por isso Caim ele ficou furioso e se transtornou o seu rosto. Então o Senhor Deus ele perguntou para Caim: por que, Caim, que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Sabe o que eu entendo aqui, meus amados? É que o Senhor Deus está dando um alerta, glória a Deus, para Caim, dizendo: saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Ei, amado, o que eu entendo
é que se Deus ele te der um alerta, dá ouvidos à voz do Senhor. Se Deus falar, meu amado, para você não ir em tal lugar, não vá. Se Deus, meu amado, falar para você não fazer tal coisa, não faça, meu amado. Dá ouvidos à voz do Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 11, diz o seguinte: meu filho, glória a Deus, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois Deus ele corrige a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, se Deus ele está, meu amado, te corrigindo, está te dando um alerta, glória a Deus, não é, meu amado, porque Deus ele não gosta de você, não. Deus ele te ama e não quer que nada de ruim aconteça a você. Amados, o Senhor lhe disse para Caim: saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Não sei, meu amado, que pratos Satanás tem colocado diante de você, mas eu quero te dizer, meu amado, que a palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Quando o Senhor deu alerta para Caim, ele não deu ouvidos à voz do Senhor, porque a Bíblia diz, meus amados, glória a Deus, aleluias, que ele disse para Abel: vamos para o campo. E quem conhece, amados, esse texto da Bíblia, sabe que foi lá naquele campo que Abel morreu. Foi lá naquele campo que Caim, aleluias, tirou a vida de Abel. Glória a Deus. Então, meu amado, sabe o que eu quero passar para você? Glória a Deus, cuidado, meu amado, aonde vocês têm ido. Cuidado, meus amados, com quem vocês têm andado. Glória a Deus, aleluias, porque o inimigo, ele é doidinho para tirar a sua vida. Então vigia, meu amado, com quem você tem andado, aonde vocês têm ido. Porque, meus amados, não são todos os lugares que o crente pode ir. O crente ele só pode ir em todos os lugares se for para pregar a palavra de Deus. Mas tem certos lugares que não convém o crente ir. Então vigia, meu amado, onde você tem ido. Vigia com quem você tem andado. Glória a Deus, aleluias. Amados, voltando aqui ao texto. Glória a Deus, Caim ele disse para Abel: vamos lá para o campo. A Bíblia fala que quando Caim e Abel estavam lá no campo, a Bíblia fala que Caim atacou Abel e o matou. Amados, Caim, por ter matado Abel, ele tornou-se um assassino. Sabe o que eu quero passar para você? Não seja assassino do seu irmão. Mas, irmão Renato, eu nunca nem pensei em tirar a vida de ninguém. Como que eu vou ser um assassino? A Bíblia diz, meus amados, lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, diz que quem odeia, ou seja, quem aborrece o seu irmão, é assassino, é homicida. Então, meus amados, se você não quer ser assassino do seu irmão, ame o seu irmão. Glória a Deus, aleluias. Voltando ao texto, então, meus amados, quando Caim matou Abel, o Senhor Deus perguntou para Caim: Caim, glória a Deus, aleluias, aonde está Abel, seu irmão? E Caim disse: eu não sei, Senhor. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Amados, aqui a gente já consegue ver que Caim está mentindo na maior cara de pau. Glória a Deus, aleluias, amado. A Bíblia diz que o Senhor lhe detesta os mentirosos. E nós sabemos, amados, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então o que eu quero passar para você, meu amado, se você vive mentindo, cuidado, meu amado. Já pensou você deixar de ir para o céu por causa da mentira? Porque a Bíblia diz, deixando claro, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, aleluias. Amados, parece que Caim havia esquecido que estava falando com Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz, meus amados, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Ou seja, Deus ele consegue ver, meus amados, as coisas boas que você está fazendo, mas ele também consegue ver as coisas erradas que você está fazendo. Então, amado, a Bíblia também fala ali, em Hebreus capítulo 4, no versículo 13, diz que nada está oculto aos olhos de Deus,
tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, meu amado, nosso Deus, glória a Deus, aleluias, Ele vê tudo, Deus, Ele ouve tudo, Deus sabe de tudo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, Ele é um Deus todo poderoso. Glória a Deus, quando o Senhor perguntou para Caim: Caim, aonde está Abel, o seu irmão? Creio eu, meus amados, que o Senhor estava perguntando só para ver se ele iria confessar. Glória a Deus, só para ver se ele iria, glória a Deus, aleluias, falar a verdade, o que havia acontecido. Mas não, ele escondeu aquele erro, aquele pecado. Glória a Deus, e sabe o que eu consigo entender, meus amados? É que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz que quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Então, amados, o Senhor Deus disse para Caim: Caim, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Ou seja, amado, a morte de Abel e o cuidado de Deus por ele demonstra que Deus, no discurso de todas as eras, Deus, ele observa atentamente o sofrimento de todos aqueles que estão sofrendo para ter uma vida reta diante dele. Quero te dizer, meu amado, que Deus, aleluias, ele conhece o sofrimento que você tem passado para ter uma vida reta diante dele. Mas eu quero te dizer que vai chegar o dia em que Deus, ele vai agir em teu favor para fazer justiça e eliminar todo o mal. Então, amados, o Senhor lhe disse para Caim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Glória a Deus, quando você cultivar a terra, esta não lhes dará mais da sua força. Ou seja, meu amado, glória a Deus, aleluias, Caim, ele foi amaldiçoado no sentido de Deus já não abençoar mais os seus esforços para extrair da terra o seu sustento. Tudo por causa do pecado, tudo porque ele estava querendo esconder aquele erro, aquele pecado. Glória a Deus, e o que eu consigo entender passando essa palavra para os dias de hoje? É por isso que tem muitas pessoas com a vida amarrada. Glória a Deus, aleluias, não consegue ir para frente, só porque vive, aleluias, no erro, só vive no erro, vive no pecado. Amado, a Bíblia diz, deixando claro, glória a Deus, aleluias, que aquele que esconde os seus pecados não prosperará. Deus, ele não abençoa, meu amado, uma pessoa que só quer viver no erro, só quer viver no pecado. Então, meu amado, se você está, glória a Deus, no erro, no pecado, abandone o pecado, meu amado. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor lhe falou, glória a Deus, para Caim: você vai ser um fugitivo errante pelo mundo. Glória a Deus, aleluias. E Caim, ele disse: esse meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor disse: não vai ser assim. Quem matar Caim sofrerá 7 vezes a vingança. Ou seja, meu amado, naquele tempo, Caim, ele não sofreu pena de morte. Amado, posteriormente, quando a iniquidade e a violência, glória a Deus, da raça humana tornou-se extrema na terra, glória a Deus, a pena de morte ela foi instituída. Mas Caim, ele não sofreu pena de morte. Creio eu, meus amados, que era Deus querendo dar uma chance para ele se consertar. Glória a Deus. Então, amados, o Senhor, ele colocou um sinal em Caim, para quem viesse a encontrá-lo, não o matasse. A Bíblia fala que então Caim, ele afastou-se do Senhor e foi viver na terra de Nod. Glória a Deus, a leste do Éden. Ou seja, Caim, ele afastou-se do Senhor e procurou viver sem a ajuda de Deus. Como eu disse para os irmãos, não tem como, amado, a gente viver sem ajuda, sem o auxílio do Senhor. Glória a Deus, o que eu quero dizer a você, meu amado, que se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, volta, meu amado.
Vá numa igreja mais próxima da sua casa. Reconcilie com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas não fica afastado da presença do Senhor, não. Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama. Glória a Deus, Ele quer salvar você. Então, meu amado, se conserta diante do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados, essa foi a mensagem que Deus me deu para deixar você nesse momento, nessa hora. E que o irmão que está me ouvindo, que a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.